Todos os anos, no dia 4 de julho, o sino da liberdade é soado 13 vezes, em homenagem às 13 colônias originais. E a bandeira original dos Estados Unidos possuía apenas 13 estrelas. Já perceberam que o tema dessa aula são as 13 colônias? Ou melhor, as 13 colônias americanas. Ou ainda melhor, as 13 colônias inglesas na América do Norte. E daí, já pegaram qual o país que vai surgir dessas 13 colônias? Estados Unidos, lógico. Eu sou o professor Fabrício e a videoaula de hoje é sobre a colonização inglesa na América do Norte, especificamente nas 13 colônias. O mais interessante dessa história é se perguntar como que os Estados Unidos foram colonizados. A primeira tentativa de colonização foi durante o reinado da rainha Elizabeth I. A rainha absolutista, poderosa, ela autorizou um nobre inglês chamado Sir Walter Raleigh a fundar uma colônia na América do Norte. E a primeira colônia se chamava Virgínia, em homenagem à própria Rainha Elizabeth, que tinha um apelido, vocês já sabem, a Rainha Virgem. Mas foi um fracasso. Por causa da fome, doenças e principalmente da resistência indígena, não deu certo. Mas foi no século XVII que a colonização inglesa ganhou força. E tudo começou em 1620, com um navio inglês chamado Mayflower, trazendo puritanos ingleses para o atual estado de Massachusetts. Eles ficaram conhecidos como os Pais Peregrinos e iniciaram os primeiros assentamentos ingleses, os primeiros núcleos de colonização. Já perceberam que o principal grupo que veio para a América eram de religiosos? Eram protestantes ingleses, por exemplo, puritanos, presbiterianos, batistas e quáqueres. Mas não foi só religiosos, vieram também aventureiros, degredados, mulheres pobres e camponeses sem terras. Camponeses que se sujeitavam a trabalhar de servos temporários por 4, 5 anos para pagar a passagem. Para quem tinha pago a passagem para eles, na verdade. Bom, algumas companhias faziam maior propaganda para atrair esses ingleses para a América. Esse American Dreams, de hoje, já existia lá no século XVII. Fazer uma nova vida, recomeçar, era essa a propaganda da época. Mas não foram só ingleses que foram para a América do Norte. Outros grupos de europeus também. Sim, escoceses, irlandeses, alemães, holandeses. Para terminar essa aula, devemos entender a economia das 13 colônias, que se desenvolveram de maneiras diferentes, de acordo com as condições geográficas. Podemos agrupá-las em colônias do norte, do centro e do sul. E anotem agora, porque as colônias do centro-norte se desenvolveram com base na pequena propriedade, na policultura de batata e milho, por exemplo, que eram contribuições indígenas. E os europeus trouxeram trigo, cevada,
pêssego e maçã. Tem uma maçã que é ótima, minha preferida, mas eu não vou contar. Então vamos lá. Pequena propriedade, policultura, mão de obra livre, praticamente um trabalho familiar e produção de manufaturas. As colônias do norte ainda faziam um comércio triangular. E vamos entender um pouquinho. Comércio triangular, presta atenção. Na rota dos navios dos colonos, sai das 13 colônias com os navios carregados de rum, armas e tecidos, rumo para a África, troca por africanos escravizados, volta agora para as Antilhas, que fica na América Central e são colônias inglesas, e troca por melaço, cana, açúcar, depois ruma para a América do Norte. E volta a fazer o mesmo sentido. Pronto, comércio triangular. Já as colônias do Sul se desenvolveram parecidas com a colonização do Brasil, porque havia grandes propriedades com mão de obra escravizada produzindo um único produto, que a gente chama de monocultura. Esse conjunto a gente chama de plantation. E a minha grande dúvida é, qual era o produto? Qual era a plantação? Geralmente era tabaco, por exemplo, em Maryland e Virgínia, ou era arroz, por exemplo, na Carolina do Sul. Muitas vezes produzia-se algodão e vendia-se para a Inglaterra para fazer a Revolução Industrial. Ou também cana-de-açúcar, como é mostrado no filme 12 anos de escravidão. Não podemos esquecer que os africanos e seus descendentes contribuíram muito para os Estados Unidos. Contribuíram com a cultura e o trabalho para construir essa grande potência que são os Estados Unidos hoje. Olha que interessante, pessoal. Com relação à Inglaterra, na área econômica, as colônias do norte tinham uma certa independência econômica e financeira. Já as colônias do sul tinham uma estreita relação com a Inglaterra e uma dependência. Porém, na área política, todas as colônias tinham autonomia. Verdade? Porque elas possuíam assembleias encarregadas de elaborar leis, administrar o orçamento e até de recolher os impostos. Criou-se nessas colônias um sentimento de autonomia com relação à metrópole inglesa. E quando, lá no século XVIII, os ingleses começaram a fiscalizar as colônias, controlar as colônias de forma rígida e intolerante, os colonos norte-americanos vão se revoltar e, aspirando ares iluministas, vão fazer a guerra de independência. E esse é o assunto da próxima aula. Não deixem de estudar história, mesmo nesse período de quarentena, porque aqueles que não conhecem a história estão condenados a repetir os mesmos erros do passado.